Pessoal, essa é uma das aulas talvez mais importantes que eu vou dar aqui para vocês, que é exatamente falar do checklist. É você ter um checklist, com o tempo isso vira mental, para você conferir se você olhou tudo que precisa olhar no exame de joelho. A gente pode até usar o modelo de lauda, que é um dos modelos de laudo de um dos serviços que eu trabalho, mas eles tendem a ser muito enxutos. Então, principalmente para quem está começando, o ideal é realmente ter um checklist mais completo para você não deixar passar nenhuma lesão. Então, eu vou abrir aqui o meu checklist com vocês e vou abrir algumas imagens quase normais ou normais para a gente rever aí esse checklist mental e você trabalhar isso em toda ressonância que você for olhar do joelho agora, tá? Então, assim, o modelo de laudo a gente sempre olha, né? Tá no modelo de laudo, no geral, são assim, a estrutura óssea, né? Toda a estrutura óssea, as cartilagens, né? Tanto fêmuro-tibiais como patelar e troclear, se tem derrame articular, como estão os meniscos, os ligamentos, principalmente cruzados e colaterais, tem que constar no laudo. O tendão, os tendões quadríceps e patelar é o mínimo, a gente vai olhar os demais tendões também. A gordura de Rofa e a fossa palpite, isso é o que está no laudo. Mas agora a gente vai pro checklist, que é um pouco maior que isso, e eu vou mostrar para vocês com imagens em DACO. Então, são 12 itens que você tem que olhar no mínimo, e dentro deles alguns subitens que a gente vai olhar aqui nesse momento. Então, assim, eu vou para os 3 primeiros, tá? Que seria osso, cartilagens e articulação tíbio-fibular. Então, a gente vai abrir aqui as imagens em Daikon e a gente vai lá. Então, comecei o exame. Eu sempre começo em imagens ponderadas, as pretas que eu já falei para vocês, né? Que são imagens sensíveis a líquido, porque elas são muito boas para ver lesão, mas eu nunca deixo de olhar as imagens brancas também, tá? Então, aqui, ó, no começo de tudo, a gente vai olhar o osso, né? E o osso inclui o quê? Desde a tíbia distal, o fêmur distal, desculpa, até a tíbia proximal, olhar toda essa região, porque vira e mexe, tem um osteocondroma, tem até um outro tumor até mais agressivo que pode estar na ponta de bobina. Então você vai olhar fêmur distal, tíbia proximal, olha aqui, ó, a fíbula proximal também e a patela. Então o que a gente tem de estrutura óssea? Fêmur, tíbia, fíbula e patela. Então você tem que olhar isso tudo e olha no T1 também, porque de repente às vezes tem um fibroma ossificante, alguma lesão que não brilha no T2 e você pode perder e dar bobeira, que é uma enostosezinha, por exemplo, que eu costumo não descrever porque não tem importância clínica, mas da mesma forma que tem essa enostose, tem outras lesões como fibroses, né, como fibroma ossificante, que você pode perder se não olhar o T1. Então, olha preta e olha branca, osso, fíbula, tíbia, fêmur e patela, tá bom? Aí eu olhei isso, agora eu vou para cartilagem. No meu laudo tá separado, cartilagens femorotibiais. Então eu venho aqui, ó, compartimento medial e olha tudo aqui, ó, desde anterior até posterior, porque às vezes o afilamento contral é só aqui, posterior no côndilo. Então eu olho cartilagem femoral, cartilagem tibial e vou seguindo aqui, ó, para a região das espinhas tibiais que não tem cartilagem, vou até o compartimento lateral. Isso eu olho aqui no sagital. A gente sempre olha pelo menos 2 imagens assim comparativas. Aí agora eu venho para o coronal, eu venho desde posterior, cartilagens femorais, os côndilos femorais e tibiais, até anteriormente. Lembrando que nessa região intercondilar e nas espinhas tibiais a gente não tem cartilagem. Então, se tem edema aqui ou se isto aqui, não é subcondral, porque não tem cartilagem aí, é subcortical, tá bom? Então, a gente olha as espinhas tibiais, a região intercondilar e as cartilagens. Olhamos a cartilagem do fêmur e da tíbia toda, olhamos, a gente vem já aqui posteriormente, ó, tanto no coronal que a gente viu que tem como pegar, mas melhor ainda aqui, ó, no sagital, e olha as cartilagens da articulação tibiofibular proximal, que podem ter alterações degenerativas, podem ter cistos, podem até ter tumor ósseo aqui. Então, olha essa articulação, gente, não deixa de olhar. Então, já olhamos os ossos, cartilagens femorotibial, medial e lateral e cartilagem tibiofibular proximal, e aí a gente vem para a patela. Então, na patela, a gente vai olhar desde a estrutura óssea, né, como eu já falei,
mas também as facetas, né? Medial, aqui ó, o vértice ou crista ou porção central e faceta lateral. Lembrando que, como tem uma certa angulação, é muito comum eu ter um sinal um pouco aumentado aqui nessa faceta lateral, às vezes até na medial. Então, o que eu posso fazer? Isso pode ser um ângulo mágico. Então, muito cuidado, porque eu vejo um exagero de dar condopatia em gente jovem, gente. Então, viu um sinal um pouquinho aumentado, pensa que pode ser só ângulo mágico. Essa sequência aqui à direita é ponderada em DP, ela é suscetível ao artefato de ângulo mágico. Aí você vem aqui para da esquerda, ó, e olha na imagem sagital também. E aqui você vê que eu consigo ver muito bem as camadas de cartilagem, como eu vou mostrar mais na frente para vocês. Então, eu consigo ver até a estratificação da camada. Essa aqui tem mais pretinha, a parte superficial, e um pouco mais alto sinal da profunda. Então, muito cuidado também de não dar filamento só por esse sagital, porque lembrando que essa faceta é inclinada. Então, olha com carinho nos dois planos antes de dar lesão. Essa cartilagem está normal, tá? Então, olha aqui também, faceta lateral, vértice, faceta medial. Então, como eu vejo inclinado, às vezes parece um pouco irregular. Então, eu tenho que olhar em dois planos para ter certeza que tem uma condropatia, porque aqui no axial eu tô vendo que tá muito bem essa cartilagem, tá bom? Então, muito cuidado para não dar condropatia só por esse plano, porque eu pego ele angulado e eu não consigo cravar com certeza sem olhar em dois planos, tá? Então, olhei facetas e vértices da patela, eu venho para a tróclea femoral, tá? Muito cuidado, é muito comum as pessoas olharem a cartilagem da tróclea aqui em cima, ó, e dar filamento aqui. Olha sempre comparando com a esquerda aqui no sagital, ó. Deixa eu só. Olha sempre aqui comparando com a esquerda no sagital, porque muitas vezes você não tá nem na cartilagem ainda, ó. Tá vendo aqui onde eu estou? Eu não tenho cartilagem. Primeiro vai aparecer a cartilagem da faceta troclear lateral e depois aparece aqui a da medial. Então, muito cuidado para não dar filamento onde não tem ainda cartilagem. Aqui eu só tenho a da lateral, ó. A medial ainda vai aparecer. Então, eu olho também a cartilagem da tróclea femoral, faceta medial, sulco e faceta lateral, tanto no sagital como no axial. Então, essa parte do checklist foi cumprida, né? Então, vimos estruturas ósseas, vimos revestimentos condrais e agora a gente vai olhar para a articulação, para o interior da articulação, se eu tenho derrame articular. E isso não é só derrame articular. Se tem alguma área de espessamento sinovial, porque às vezes eu já peguei casos de sinovite vilinodular, como eu mostrei lá na sequência gradiente eco, na aula anterior, que só foi visto um espessamentozinho sinovial no interior da articulação. Então, você vai olhar, mesmo que você não veja derrame, todo o interior da cavidade articular, tanto no sagital como no axial também, ó. Aqui tá vendo como posteriormente os cruzados não tem nada, não tem nenhum cisto gânglio, não tem nada. Então, a articulação está livre. Então, você olha desde superiormente até inferiormente. Olha no sagital também, de um lado a outro, a articulação. Se vocês fizerem isso no começo, mais demoradamente, com o tempo vocês vão acabar. Isso vai ser medular e bem rápido, tá, gente? Eu tô falando devagar para vocês pegando o olho. E olha, a articulação também no coronal. Olha se tem alguma coisa nos excessos articulares medial e lateral que vão aparecer melhor no coronal. Corre até posterior. Aqui é um recesso articular poplíteo. É muito comum ter líquido aqui, né? Onde vem, tem o hiato poplíteo. Então, cuidado para não chamar isso de cisto. É só um recesso articular. Às vezes tem até corpo intraarticular aqui, corpo livre, tá bom? Então, olhamos os primeiros itens que foram a estrutura óssea, cartilagens articulares e o interior da articulação, se tem algum derrame articular ou espessamento sinovial. A gente vai voltar agora para o checklist. Então, já vimos. Tem derrame? Não. Tem sinovite? Não. Tem corpo livre? Não. Então, olhou para o interior da articulação, responde essas três perguntas. Agora, a gente vai voltar lá e vai olhar os meniscos. Então, a gente vai botar aqui no coronal, já está no coronal e no sagital. E a gente vai de novo. Vamos de menisco para o menisco. Então, ó, lembrar que o menisco, a gente vai falar isso na frente, mas o menisco medial, ele tem uma característica interessante, que o corno posterior dele é maior que o anterior, então ele deve ser sempre assim. Se ele tiver igual, desconfie se não tem uma ruptura. E os menísculos têm forma de triângulos isósceles, né? Então, essa superfície aqui tem mais ou menos o mesmo tamanho dessa aqui. Então, se você vir alguma perda de substância, procura, porque é um sinal de ruptura meniscal. A gente vai ver isso nas aulas de menisco.
Então vamos lá, a gente vem para o menisco medial, a gente vai olhar no coronal e no sagital. Então, vamos começar aqui pelo coronal. Então, o menisco medial, ele tem aqui, ó, a raiz anterior dele, que é a mais anterior de todas. Então, a gente vai olhar aqui no coronal, a gente consegue ver. E no sagital, a gente vem seguindo o corno anterior e a raiz anterior. Muitas vezes, ela passa até anteriormente aqui ao platô tibial. Isso é uma variância anatômica até comum. Então, a raiz mais anterior de todas é a raiz do menisco medial, lá na frente, ó. Então menisco medial, raiz anterior. Vou seguindo aqui no coronal, corno anterior, corpo, que também é triangular, corno posterior e a raiz posterior, que é a mais posterior de todas. Aí eu venho aqui no sagital, ó, lembra que eu falei que o sagital tem que pegar o menisco todo, né? Então já vi que pegou o menisco todo também. Então já vi a raiz anterior e o corno anterior, corpo, corno posterior e raiz posterior, que é essa fenestradinha aqui, ó, logo anteriormente ao ligamento cruzado posterior. Uma dica interessante é que eu estou no sagital aqui no LCP, no primeiro corte medial, nesse corte aqui, ó, olha onde eu estou no coronal, nesse primeiro corte eu já tenho que ver raiz, tá? Porque às vezes a raiz pode estar rota, se você não vir nada, é um sinal de ruptura. Então saiu do LCP, você já tem que ver uma raizinha aqui, porque imediatamente medial a ele anterior sai a raiz anterior do menisco medial. Então, visto o menisco medial, perfeito, vamos para o lateral. Então, a gente vem aqui para o lateral, no sagital e no coronal. Então, vamos começar pelo coronal. De novo, a raiz anterior. A raiz anterior do lateral, ela tem uma característica super interessante. Vamos olhar ela junto aqui no sagital também. Ela divide ali, ó, aluguel com a inserção do ligamento cruzado anterior. Então, o cruzado anterior se insere imediatamente lateral, dividindo algumas fibras ali com ele. Tem a raiz anterior do menisco lateral. A gente vai lembrar isso na aula de menisco. Então, aqui eu tenho a raiz anterior do menisco lateral, que ela é mais central e mais posterior, né? A gente viu que a do medial tá aqui na frente, ó. Vamos ver aqui a do medial. Pra gente, aqui, ó, a do medial é lá na frente aqui. E a do lateral é lá no meio aqui, ó. Saindo aqui. E aí eu tenho ela aqui no coronal também, ó. Aqui. Então, no coronal, raiz anterior do menisco lateral, que é já mais para trás, né? Então, ela vai formar o corno anterior desse menisco, tá? E aí a gente tem aqui o corno anterior, corpo e corno posterior. Corno anterior no coronal, corpo e corno posterior. E a raiz posterior também é mais central. Para vocês entenderem essa anatomia meniscal, eu vou botar aqui no axial. A gente vai falar disso melhor, mas eu chamo de có, tá? O medial, ele é um C e o lateral um O. Então, as raízes anterior e posterior do medial, elas cobrem assim por fora a lateral. Então, só para você lembrar aqui à esquerda é o C do menisco medial, tá? Por isso que a raiz dele anterior tá lá na frente e a raiz posterior tá lá atrás. E aqui é o O do có do menisco lateral, que as raízes são mais centrais, sendo a anterior aqui junto com a LCA e a posterior também bem interna, ó, aqui, ó, a posterior no coronal, ela vem, ela vai se inserir quase aqui, ó, bem no centro da eminência intercondilar também. Então, vimos os meniscos, né? Lembrar de algumas peculiaridades anatômicas que a gente vai falar mais na aula de cada menisco, tá bom? É que o menisco medial, ele é mais fixo, por isso ele rompe mais. E ele é fixo porque aqui não tá tão bom de ver, mas ele tem uns ligamentinhos aqui, ó, que são o feixe profundo do colateral medial, que a gente vai ver já já, que são os feixes menisco femoral e menisco tibial, que fixam esse menisco medial aqui no fêmur na tíbia, por isso ele é menos móvel, tá? Já o menisco lateral, ele é mais solto, e aqui o que ele tem de peculiaridade anatômica importante é aqui posterior, esses dois fascículozinhos, que são os fascículos poplíteo-meniscais superior e inferior. E eles ficam aqui atrás, ó, fixando a cápsula, e eles formam exatamente o hiato poplíteo, por onde vai subir aqui o tendão poplíteo que eu vou mostrar no final, tá? A gente ainda vai ter aula de menisco, mas é só para vocês já irem aí entendendo a complexidade dos meniscos. Então, já falamos do menisco medial e do lateral. Próximas estruturas, vamos voltar para o checklist. Cruzado anterior, posterior, colateral medial e colateral lateral. Vamos lá.
Então, depois que eu vi menisco, eu venho para os cruzados, tá? Começo com o cruzado anterior. Se você mantém esse checklist, gente, bota esse checklist do seu lado e você segue sempre essa logística, pelo menos no começo, você não vai perder lesão. Então, é importante seguir isso, tá bom? Então, vamos lá. Cruzado anterior, eu gosto de olhar no sagital, no coronal e no axial. Eu não vou botar em três cortes, porque eu tenho medo de ficar muito pequeno para vocês. Mas eu vou, ó. Então, o que eu vou olhar do LCA? O trajeto, o sinal e a espessura, tá? Então, eu espero que ele seja um ligamento com esse trajeto aqui paralelo a essa linha aqui do teto intercondilar, que é essa linha que fica aqui nesse teto, que chama linha de Blumen-Saat. Eu espero que ele tenha um sinal até meio alto, porque ele tem esse padrão fibrilar aqui, ó, que separa os feixes dele, que eu vou mostrar já para vocês. Então, eu espero um sinal um pouquinho alto mesmo, isso é normal, ó, esse aqui é um paciente normal de 23 anos, tá? Então, não é alteração degenerativa, é o que eu espero do ligamento, e ele tem uma espessura mais ou menos igual a essa, tá? Não é mais espessado nem mais afilado, seria patológico. Então, vamos olhar aqui. Então, aqui o LCA, eu gosto também de olhar muito aqui, ó, no axial, adoro o axial. Aliás, eu gosto de olhar ele em todos os planos, então a gente olha o axial daqui de cima. Eu falo que é o sinal do pratinho. Ele parece um prato aqui se originando aqui. Vamos botar no coronal, ó, aqui em cima. Ele parece um prato e ele rompe mais aqui no terço proximal. Então, sempre dá uma olhada com carinho no axial e no coronal. E aqui fica mais difícil você diferenciar os feixes, que são anteromedial e posterolateral. À medida que você vai descendo, o axial vai ficando mais difícil. Aí você vem para cá pro coronal. Aí você sai aqui, ó. Eu tenho o feixe anteromedial. Olha como tá lindo aqui. Anteromedial. E o feixe posterolateral. Então, eu consigo ver muito bem o feixe anteromedial aqui e o posterolateral. É isso que eu espero de um LCA bem visto, tá? Então, no axial eu vejo melhor a parte proximal, mas à medida que eu vou descendo aqui, eu vejo melhor aqui, tanto no sagital, a inserção dele, como no coronal, que eu consigo diferenciar o anteromedial e o posterolateral na maioria das vezes. E eu tenho esse sinalzinho meio aumentado, esse aspecto fibrilar, que é o que eu espero do LCA, tá? Sair do LCA e lembrar que ele se insere aqui junto ao corno anterior do menisco lateral. Terminei o LCA, agora eu vou para o cruzado posterior, que é esse ligamento pretão. Ao contrário do LCA, que tem um sinal mais aumentado, mais fibrilar, o LCP é preto. Eu espero ele preto. Se ele for mais espesso, e a gente vai ver mais na frente, e com alteração de sinal, isso é alterado. Então, a gente espera um sinal preto do LCP. E eu olho também em todos os planos aqui no sagital a origem dele, ó. Ele se origina no oposto do LCA, na região intercondilar póstero, aqui no caso, ó, póstero medial, na porção, na região intercondilar medial, né? E ele vai se inserir aqui, ó, posteriormente. E ele tem as fibras opostas do LCA. Eu não falei que o LCA tem a anteromedial e a posterolateral? O LCP tem a anterolateral e a posteromedial, e eu já vi ruptura só de um desses feixes, mas a importância clínica é duvidosa, porque se o paciente não tiver instabilidade posterior, ninguém vai mexer. Então, é uma ruptura que seria parcial de um só feixe. Então, lembrando aqui que eu posso olhar aqui no coronal, ó, e no axial. Muito cuidado tem-se que ter nessa regiãozinha aqui, ó, da origem dele, que aqui até ficou bem vista porque tá deitadinha anatomicamente. Mas às vezes ela, por ser curvada, ela é suscetível a ângulo mágico. Tem mais um fator aqui, eu tenho uma sequência T2, que é menos suscetível. Mas quando a gente faz um DP, isso aqui pode ser mais suscetível a ter um falso aumento do sinal por ângulo mágico. Então, como que eu vou fazer para me livrar do ângulo mágico se eu tô achando que tem lesão aqui? Você olha no outro plano, aí você olha aqui no coronal, aí vê que ele tá normal, e aí você vem pro axial e vê também que ele tá normal. Então, isso é uma forma de você se livrar desse artefato. E olha, no outro, se às vezes você tá no DP, tá com o sinal aumentado, tem uma sequência ponderada em T2, você vem e olha no T2, como esse T2 puro aqui, tá bom? Lembrando que eu já falei na aula de protocolo que a gente faz em um dos serviços que eu trabalho, um sagital que é programado para o cruzado, né? Um sagital T2 puro programado para ver o cruzado, que é exatamente paralela a essa linha aqui, ó, intercondilar, ó, a linha do teto, né? Condilar, da região condilar, intercondilar lateral, que é bem onde ele sai, né? Então, é uma linha paralela aqui, não é paralela ao LCA, é paralela aqui essa região, que a gente vai correr, ó, no sagital
ele é um pouco inclinado, é diferente do sagital reto, ó. Sagital reto padrão. Então, olha, o sagital reto padrão não é tão bom para ver ele. Então, esse aqui, ó, um pouco inclinado. A gente faz ele já de um lado a outro, porque já corre tudo, já vê tudo. E faz T2, porque é muito bom para ver se tem para ver se tem alguma sinovite vilinodular, se tem corpo interarticular, ajuda se no menisco operado também é melhor. Então, como o serviço é grande, esse T2 já quebra aí vários galhos e no sentido do LCA ajuda também a ver o LCA como um todo num corte só, tá bom? Via LCP, via LCA em todos os planos. Agora eu venho para onde? Por colateral medial, que é bem melhor visto nos planos axial e coronal, né? Então, colateral medial, ele se origina aqui no epicôndilo medial e ele vai se inserir lá na tíbia, tá? E ele é profundo aqui a gente não consegue discernir muito bem, mas ele é profundo e mais distal aqui os tendões da pata anserina. Então, aqui eu tenho um colateral medial normal e ele tem, na verdade, a literatura divide ele em 3 camadas, mas a gente acaba falando de 2 só, que é a mais superficial, que a gente costuma falar, é essa principal. Então, quando eu falo que tem ruptura, eu estou falando desse ligamento principal, mas a camada profunda é exatamente aqueles feixezinhos que eu falei para vocês que fixam o menisco. Deixa eu ver se um desses outros casos de anatomia mostram bem os feixezinhos. Aqui tá mostrando melhor um feixezinho menisco femoral e menisco tibial, que seria o componente profundo desse ligamento aqui, ó. Aqui do outro lado, menisco femoral e menisco tibial. Nem sempre a gente vê tão bem. Seria o feixe profundo do ligamento colateral medial. Então, sempre olha ele no axial inteiro, tá? E no coronal, tá? E é ideal que o exame no axial pegue até a tuberosidade anterior da tíbia para também pegar a inserção deste ligamento, porque ele pode romper distal. Então, portanto, a gente precisa ver ele chegando aqui distal, tá? Saí do colateral medial, eu venho aqui para o outro macroligamento que está no modelo de laudo também, que é o colateral lateral. Então, aqui o colateral lateral se origina na região epicondilar lateral e vai se inserir aqui, ó, na cabeça da fíbula, junto com o tendão aqui deste músculo que vem aqui, ó, na coxa distal, que é o bíceps femoral. Então, colateral lateral vem aqui juntinho, às vezes o bíceps, inclusive, abraça ele e se insere na lateral aqui da cabeça da fíbula, tá? Então, ela se insere aqui, ó, nesta região lateral da cabeça da fíbula, olha aqui no coronal. Então, olha o colateral lateral no coronal e no axial. Lembrando que ele tem um trajeto, acho que a gente não vai conseguir pegar nada, que talvez pegue um pouco. Ele tem um trajeto um pouco obliquado, então eu vou ver a origem dele aqui, ó, tá vendo mais anterior, certo? Então, eu tô vendo a origem dele aqui e eu vou correndo para trás para ver a inserção dele aqui, tá? Que é mais posterior. Então, a gente sempre tem que olhar nos 2 planos exatamente para a gente ver essa origem mais anteriormente e a inserção mais distalmente. Então, vi ligamentos cruzados e colaterais, mas tem outros ligamentos importantes. Sim, temos outros ligamentos importantes. Então, a gente tem aqui o complexo ligamentar, né, medial aqui, o ligamento patelofemoral medial, que é este mais superior, e o patelofemoral lateral, que é este aqui, ó. Então, o patelofemoral medial, ele tem um ramo principal, que a gente vai falar dele na estabilidade patelar, que se fixa aqui no côndilo femoral, sai daqui do vasto medial, né, e se fixa aqui, e tem um ramo que chama de degustação um pouco mais embaixo, que se mistura com esse ligamento colateral medial aqui, tá? É o principal ligamento que segura essa patela aqui na tróclea femoral. Então, é muito importante na instabilidade, ele lesiona com muita frequência na luxação. Então, aqui abaixo daqui eu costumo chamar retináculo medial, mas se você quiser chamar, você pode também chamar de ligamento patelotibial medial, porque aqui a gente sabe que se for analisar anatomicamente, tem o patelomeniscal e o patelotibial, mas eles são menos importantes em termos de biomecânica, né, de segurar essa patela. A gente vai falar disso melhor na estabilidade patelar. Então, o que você não pode deixar de jeito nenhum de ver lesão é esse ligamento patelofemoral medial, e a lesão acontece na luxação patelar transitória, que a gente vai ver mais na frente, tá? Então, vi esses ligamentos.
Os ligamentos dos cantos eu vou falar nas aulas direcionadas para os cantos para não ficar tão pesado, tá bom? E eu sempre vou trazer a anatomia do normal junto com o alterado para a gente fixar. E agora a gente vai vamos seguir aqui o nosso checklist. Falei dos ligamentos e aí eu tenho os tendões, né? Vamos olhar os tendões. Aí a gente vem aqui de novo, olha os tendões. Então, olha o tendão do quadríceps. Gente, o tendão do quadríceps, ele recebe os vastos e o reto. Então, ele tem esse aspecto aqui, ó, de vários feixes paralelos, tá? O que ele não pode ter é um sinal aumentado que atravessa ele aqui, que seria uma tendinopatia ou uma ruptura. Então, não é tão comum a ruptura. Existe a tendinopatia do quadríceps, mas não é tão comum. Então, sempre a dica é dar uma olhada aqui no plano axial se tem alteração também, tá? Dá uma olhada se tem edema no entorno, que é peritendinite, para você valorizar uma tendinopatia do quadríceps, tá? Descendo aqui, a gente tem o tendão patelar. O tendão patelar tem uma peculiaridade que a gente tem que ter cuidado, é que ele é muito suscetível ao tal, deixa eu botar aqui direito, ao ângulo mágico, tá? Então, às vezes você vê um aumentinho de sinal, que pode ser só ângulo mágico, é que aqui o sagital está ponderado em T2, então é menos suscetível. Mas se você viu primeiro, se você viu um aumento de sinal só aqui fundinho, sem edema da gordura adjacente, já desconfia se não é ângulo mágico. Aí você procura o SAG T2, que vai tirar, ó, já tirou até esse artefatinho mínimo, já saiu aqui, e procura um outro plano, porque aí talvez não fique tão inclinado em relação ao B0 e você consegue ver melhor. Como aqui no axial você vê que não tem esse aumento do sinal, tá? Então sempre olha com cuidado para não ficar super valorizando, tá bom? Agora a gente vem aqui, vimos o tendões do quadríceps e patelar, que são assim, vamos dizer, os principais, vimos o tendão do bíceps aqui posteriormente, e a gente vem para cá, ó, os tendões dos gastrocnêmios medial, ó, e lateral, tá? Que se insere aqui na região epicondilar posterior, aqui acima dos côdios posteriormente, tanto o gastrocnêmio medial como o lateral. Então, sempre dá uma olhada aqui atrás para você não perder lesão. Aqui embaixo, a gente tem esse tendão que abre, porque ele tem 5 inserções diferentes, que é o tendão de semimembranoso. Então, por isso, mesmo no menininho de 20 anos, é normal eu ter esse sinal um pouco alto no tendão do semimembranoso e não sai dando lesão em todo mundo que tem esse sinalzinho alto, senão você vai dar lesão demais. Ó, vamos ver os 3 casos aqui anatômicos que eu trouxe. Acredito que os 3 vão ter um aumento do sinal ó, tá vendo? Ó, o sinalzinho um pouco aumentado. Exatamente, são os vários ramos que o semimembranoso tem, tá bom? Aqui o outro, ó, um outro casinho também. Então, ele sempre tem um sinalzinho um pouco alterado. Então, a dica é um sinal alterado em todos, né? Em todos os cortes, né? Nos planos. Um edema adjacente, tudo isso vai fazer você valorizar como tendinopatia, tá? Esse lugarzinho que tem essa lâmina de líquido fisiológica é exatamente onde fica o cisto de Baker, que é um cisto que fica aqui atrás, que na verdade é nada mais, nada menos do que um recesso articular, né, que às vezes enche e por um mecanismo valvar não consegue voltar esse líquido para articulação. Então, o cisto de Baker fica entre o tendão do gastrocnêmio medial e o do semimembranoso, tá? Então, sempre olha que essa região, e esse líquido aqui fininho, é fisiológico, não existe mínimo cisto de Baker, gente. Se você quiser dar, porque está chamando um pouco de atenção, você dá como leve distensão líquida do recesso, porque é um recesso articular, do gastrocnêmio medial / semimembranoso, tá bom? E por último, os tendões aqui, ó, da pata anserina, que é o sartório, o grácil e o semitendíneo. Eu tenho um mnemônico que eu criei, que é sou grato totalmente, sartório, grácil e semitendíneo. E são esses tendões aqui, os 3, ó, que vão se inserir aqui, ó, medial na tíbia, tá? Então, eles passam superficialmente aqui ao colateral medial distal. Então, vimos os tendões e vamos lá voltar pro checklist. A gente vai olhar a fossa poplítea, vai olhar se tem cisto de Baker, artéria tibial anterior aberrante, eu vou mostrar para vocês. A gente vai ver os músculos e vamos voltar aqui.
Então, olhei a fossa poplítea. A fossa poplítea, ela não é só aqui onde tem o cisto de Baker. Se você olhar, ela é essa região aqui, ó. Aqui atrás, a musculatura dos isquiotibiais, que são lá o sartório graço semitendine semimembranoso, que se insere aqui medialmente, e o bíceps femoral, eles abrem assim, cada um vai se inserir um grupo medialmente e o bíceps lateralmente. E eles deixam exatamente essa gordura aqui, que é onde passa a artéria femoral e vai formar, né, o feixe vascular femoral, vai formar o poplíteo, né? Então é o que a gente chama de fossa poplítea. E aqui junto tem um nervo, que é o nervo que vem lá na coxa, que aqui não dá pra ver tão bem, deixa eu ver se eu... que é o nervo ciático. Deixa eu ver se eu pego uma imagem melhor, porque ficou artefatinho de fazer. Bem em cima. Então, junto com o vaso, deixa eu seguir aqui daqui. Da cabeça da fíbula, eu sigo aqui fibular. Então, aqui, ó, distal, aqui já bifurcou. Aqui atrás, o nervo ciático vem e vai bifurcar. Tá aqui, ó. E nervo fibular, que tá aqui na cabeça da fíbula, vai passar aqui na cabeça da fíbula, subindo aqui, ó, o nervinho fibular. É que eles são melhores vistos nas sequências brancas. Então, aqui, ó, já bifurcou. E o nervo tibial, que vai acompanhar o feixe vascular, tá? Então, sempre olhar aqui a fossa poplítea e o feixe vascular. E aqui, olhar sempre se não tem uma arterinha passando aqui. Eu botei isso no checklist porque é muito importante a gente olhar se existe uma artéria. Eu vou mostrar mais na frente para vocês, que seria uma artériazinha ó, aqui, ó, com esse flavoide de artéria, que chama artéria tibial anterior aberrante, que ela passaria aqui. O risco dela é exatamente operar esse paciente e ela tá aqui atrás e causar uma lesão iatrogênica dessa artéria e o paciente sangrar muito, tá? Por isso que tem que olhar isso. Então, a gente vai olhar desde a musculatura aqui da fossa poplítea, os isquiotibiais distais, o bíceps, olha a fossa poplítea, o feixe vascular e a musculatura proximal dos gastrocnêmios aqui e do sóleo surgindo também, tá? Vamos lá. Se tem alguma bolsa, eu já mostrei a palatancerina para vocês, eu vou mostrar todas as bolsas onde elas podem se encontrar. A gente vai olhar, por último, o trato iliotibial, as gorduras e o subcutâneo. Então, vamos lá. Então, o joelho tem 3 gorduras que tem que estar no nosso checklist. Elas têm alteração com uma certa frequência, tá? Então, uma gordura é essa aqui de cima, anterior ao fêmur, que é a pré-femoral. A outra gordura é a suprapatelar ou retroquadricipital, que é essa atrás do quadríceps. E a outra é essa aqui maior, que é a gordura de Hoffa. Então, sempre olha essas 3 gorduras, tá? Para ver se não tem alguma alteração, porque vira e mexe, você vai ver alteração. Outra estrutura que tem que fazer parte do nosso checklist, olha aqui, ó, trato iliotibial. O trato iliotibial é essa estruturinha aqui que vem lateral lá da coxa, tá? Sai lá da crista ilíaca, junto com o tensor gente, me deu um bloqueio agora, o glúteo máximo e o tensor da face lata forma o trato iliotibial, vem lá da crista ilíaca e vão se inserir aqui, ó, anteriormente no tubérculo de Gerdy. Então, sempre dá uma olhada no trato iliotibial. Uma patologia comum que a gente vai ver é o atrito dele aqui com essa região epicondilar lateral. É muito comum em corredor, que forma um edema e uma lâmina líquida aqui, exatamente nesta região da linha amarela. Então, olha o trato iliotibial. E, por último, o subcutâneo. Olha todo o subcutâneo, porque às vezes você pode perder tromboflebite, eu já vi no subcutâneo de alguma dessas veias superficiais, você pode perder, inclusive, lesões tumorais cutâneas e subcutâneas, tá? E, como eu falei do nervo, se eu pegar, vou ver se eu pego alguma imagem no decorrer, vou falar mais de nervo para vocês, olhar o feixe vascular e os nervos também desta região. Então, tá aqui, gente. Esse é um checklist que eu recomendo vocês terem do seu ladinho aí no começo da vida de laudo, para não ficar só no modelo de laudo que tende a ser mais resumido e olhar isso tudo para não perder lesão, tá bom? Então, guarda esse checklist aí, printa e vai olhando os joelhos, anatomia, para você ter certeza de que olhou tudo e não perdeu nenhuma lesão. Um abraço.